Mentiroso! Rodrigo Bocardi mentiu sobre estar processando a Globo. Nós falamos muito sobre esse assunto aqui no canal na data de ontem, né? Onde o Bocardi teria dado uma declaração dando a entender que ele estaria movendo um processo contra a TV Globo, tá? Mas a emissora veio a público desmascarar o seu ex-contratado e diz que isso não existe. E agora, o próprio Bocardi deu uma entrevista dizendo que, de fato, ele não processou a Globo, não. Ou seja, mentiu, né, o Bocardi? Vou contar melhor essa história a partir de agora. Então, vem chegando, já clica aí nesse like para você me ajudar, por favor, não custa nada, de graça. Você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. E, claro, eu quero saber o seu comentário. Bocardi é um mentiroso? Ele tinha a oportunidade dizer, foi um mal entendido, não foi muito bem isso que eu disse? Qual é a sua opinião? Porque, olha, gente, seguinte, durante o último final de semana, eu contei para vocês aqui que o Bocardi fez uma participação em um podcast chamado Alpha Pod. E nesse podcast, ele deu uma declaração falando um pouquinho ali sobre a sua demissão da Globo. Diz que sofreu uma injustiça, tá? E que a emissora nunca apresentou provas contra motivos, realmente, a prova mesmo, para a demissão dele. E que isso era uma briga silenciosa e jurídica. O que você entende? Vamos lá, gente. O que você entende de uma briga silenciosa e jurídica? Não vou falar sobre isso. Meus advogados estão resolvendo na justiça. Tô errado? Eu tenho um vídeo aqui para vocês verem explicitamente o que ele falou. Todo. Eu falo pouco sobre isso. Primeiro que é o seguinte, houve uma acusação onde nenhuma prova foi apresentada sobre nada. Que um cara estaria vendendo algum tipo de seguro e tal. Cara, a minha resposta para isso é: pegue as 2.000, 3.000 edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado. Na boa, o único cara crítico no Jornal ao Vivo que criticava todo mundo, como é que ia oferecer um negócio sendo que não era só eu? Não era só eu que tinha o comando sobre isso. Não tinha comando sobre isso. São várias pessoas, é uma equipe, o jornal é ao vivo, dinâmico. E era pau todo dia, toda hora, o único. Se tem alguém que vendia lá, não sou eu. Cara, quanta gente tá ali que faz caras e bocas para determinados assuntos? Na boa, mas assim, não quero mais falar sobre isso, não quero. Porque a minha fala sobre isso, ela é silenciosa e ela é jurídica. Eu falo pouco sobre isso. Ou seja, a minha fala sobre isso, sobre essa coisa da minha demissão da Globo, ela é silenciosa e ela é jurídica. Aqui já dá pra gente entender, óbvio, que ele estaria movendo uma ação, né? Ele não precisa falar, olha, estou processando a Globo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aqui já deu a entender. Mas ainda assim, ainda que a imprensa estivesse interpretando as palavras de Rodrigo Bocardi erradas, qual é a função dele? Vai lá nos seus stories, faz um post dizendo, gente, não foi isso que aconteceu. Me expressei mal, me desculpem, né? Deu a entender que eu estaria movendo um processo contra a Globo. Não, eu falei que é XPTO e blá. Tô errado? Não tô errado, né? Mas vejam só, a Globo, ainda na data de ontem, se manifestou sobre o assunto, tá? Em uma conversa exclusiva com o portal Léo Dias, a Globo emitiu uma nota curta e grossa dizendo o seguinte, ó, tá aqui na tela para vocês. Não temos conhecimento de nenhuma ação sobre isso. E o que tínhamos a dizer sobre o assunto foi dito na ocasião do desligamento do profissional. Ponto. A Globo falando, ó, não temos conhecimento de nenhum processo. Aqui não chegou. Se ele tá processando, ele processou a Globo. A Globo ele não processou não, tá? E o que tudo, absolutamente tudo o que nós tínhamos para falar sobre Rodrigo Bocardi, nós falamos naquela nota oficial do desligamento dele lá em janeiro. Acabou. Não temos mais o que falar sobre o assunto Rodrigo Bocardi. Ou seja, a emissora desmascara seu ex-apresentador. Falando, opa, peraí, né? Não tem, a gente não chegou processo nenhum aqui. Ele tá falando que tá processando, mas não temos conhecimento e não queremos tocar nesse assunto também não, tá? E aí ficou o quê? A Globo tirando o Rodrigo Bocardi de louco, né? Acontece que a Globo não tá tão errada assim não, tá? Hoje cedo, o Bocardi pareceu meio arrependido com toda essa história, porque viu
que ele foi desmascarado. E vejam só, em entrevista ao portal Notícias da TV, em conversa com o jornalista Daniel Castro, Bocardi nega processo contra a Globo e tenta se reinventar como xerife. Aqui, ó, diz tudo, blá, 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 blá. Bocardi, contudo, nega que esteja processando a Globo. Aí, em conversa com Notícias da TV, ele disse que conversa silenciosa e jurídica não significa processo. Bocardi, apesar de dele ter sido demitido por justa causa, o que pode gerar uma ação trabalhista, né? Justiça trabalhista. Sem entrar em detalhes, o jornalista afirma que esse assunto está com seus advogados. A Globo, em nota emitida na última segunda, declarou não ter conhecimento de nenhuma ação movida contra o ex-apresentador, tá? Ou seja, gente, tem processo. Esta é a verdade, tá? O Bocardi ali tá tentando sair como, não foi muito bem o que eu disse, né? A minha demissão, como foi demissão por justa causa, pode ser que eu entre com um processo trabalhista pelos anos que eu fiquei ali na Globo, essas coisas estão com os meus dados e blá blá blá. Então, peraí, Bocardi, eu acho que você, como jornalista, como um grande âncora de TV que foi, né, e como tenta se reinventar aí como xerife do povo, não pode dar a entender. Você tem que ser seguro nas suas palavras, porque você sabe que existe uma grande repercussão sobre isso. Ainda que tenha sido mal interpretado. Opa, rede social. Você não tem lá o Boca TV, Bocardi TV, sei lá, no YouTube? Peraí, gente, não foi muito bem isso que eu disse não, tá? Deixa eu esclarecer os fatos. Já que você diz que não toca nesse assunto, mas seria obrigado a tocar. Porque neste momento você sai como mentiroso. Você sai como mentiroso que tentou emplacar uma vingança contra a Globo. A mídia repercutiu isso. Você deixou queimar aí a gasolina, mas não esperava que a Globo fosse tomar uma atitude. E talvez ele não esperasse que a Globo fosse se manifestar contra ele. E aí a casa dele cai. E aí ele é obrigado a realmente, né, dizer, opa, não existe processo. Sabe por quê? É a credibilidade dele que vai embora. Quando um jornalista fica mentindo assim, porque ele mentiu, na minha opinião, é a credibilidade dele que está em jogo, porque é ele que quer sair por cima da carne seca. E não foi isso que aconteceu. Rodrigo Bocardi mentiu sobre estar processando a Globo e a casa dele caiu. A gente comentou isso, né? Ele falou ontem, naquele vídeo, nessa entrevista, ele fala, não teve provas, né? Não tiveram coisas contra mim, não apresentaram nada. Eu disse ontem na live, eu acho muito difícil uma ação de compliance, que é um departamento que só faz isso, ele só investiga, ele recebe denúncias e ele investiga tudo isso. Um departamento de compliance foi quem demitiu o Rodrigo Bocardi. Não foi uma demissão normal, né? A saída do Bocardi é algo muito mais sério que a Globo não ia simplesmente demitir sem provas. Não ia, gente. Não é tipo a Globo demitir a Daniela Lima, a Eliane Cantanhede. É por um motivo de bastidor mais político, de repente, mas é porque a empresa está mudando o seu pensamento, quer um outro foco, atrapalha a audiência, né? E aí a Globo vai, emite uma nota. Agradecemos o trabalho prestado, blá blá blá, encerramos a nossa parceria. Como foi da Daniela Lima e da Eliane Cantanhede? Está no jogo, é demissão da mesma forma. Do Bocardi foi diferente. Do Bocardi foi, ninguém esperava, a informação não vazou por nenhum jornalista, simplesmente só chegou no e-mail a nota oficial da Globo dizendo: a partir de amanhã, quem assume o jornal é Sabina Simonato e Rodrigo Bocardi está sendo desligado após uma decisão da área de compliance. Ponto. A Globo não irá se manifestar mais sobre. Ponto. E desde janeiro a Globo não fala mais absolutamente nada de Bocardi até então. Até ela vir a público e desmascarar esse processo. Ou seja, o Bocardi dizer que a Globo não tem nenhuma prova, eu acho um pouco de loucura isso. Porque uma emissora do tamanho da Globo demitir um profissional do tamanho do Bocardi, que era até então visto como o substituto de William Bonner, ser jogado assim, vamos demitir ele aqui sem prova mesmo, né? Vamos acusar ele de um monte de coisa, mas sem prova? Bocardi, não cola essa não.
Sabe por que outro sinal? Nenhuma outra emissora te quis. Nenhuma outra emissora quis contratar o Rodrigo Bocardi. Por quê? Queimado, né? A fofoca é o caixa 2 que ele fazia. A fofoca é a lavagem ali, né? Que ele apontava o dinheiro para a empresa dele, cobrava ali um pixinho para ficar falando bem ali no jornal. Enfim. Bocardi, sua casa caiu, viu? Sua casa caiu e sai com um mentiroso, sim. Bom, é isso. Quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acham desta posição da Globo e do Rodrigo Bocardi agora realmente negando que tenha processado a emissora? Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto, hein, no nosso próximo vídeo. Um beijo para você. Tchau.